15 de novembro é marcado pela proclamação da República, o dia em que o Brasil se livrou do regime monárquico e passou a ter um presidente. Antes deste marco, o país era regido pelos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas para que este ato acontecesse, houve todo um processo de aplicação de ideia republicana no Brasil. E uma das figuras que idealizou a criação do Clube Republicano para dar início a esta implantação foi o Dr. Miguel Vieira Ferreira. A professora de História Fernanda explica como iniciou esta trajetória. O Brasil também tinha sido colonizado em 1500, né? Era pouco tempo de existência ainda, o Brasil se levantando enquanto nação. E aqui o que tínhamos era o regime imperial, um regime opressor, cerceava a liberdade, a distribuição de renda completamente desigual, né? A escravidão. Era um regime que não trazia benefícios para a nação, a não ser para umas poucas pessoas. Para colocar a ideia de um país republicano em prática, Dr. Miguel teve que se desligar do exército. Em meio a uma multidão rendida pelo regime monarquista, a atitude de Dr. Miguel foi vista como arriscada. Hoje nós vemos uma desvalorização da história e, consequentemente, um esquecimento daqueles que mais contribuíram. Dr. Miguel estava no Maranhão, fazendo um trabalho de empreendedorismo lá, e tomou conhecimento de que em outros países de primeiro mundo havia o regime republicano, as vantagens desse regime. Então decidiu ir para a corte, que era a antiga capital federal, Rio de Janeiro, e quando ele foi, aqueles que não conheciam, talvez por ignorância dos benefícios do regime, ou talvez até por medo mesmo, disseram para ele: mas o senhor vai para a corte fazer política sozinho? E ele disse: vou, porque toda ideia grande começa dessa forma. Assim que chegou no Rio de Janeiro, Dr. Miguel criou um jornal para levar ao público os ideais republicanos. Um importante amigo da família que tinha ideais interessantes, Borges da Fonseca, e perguntou para ele se ele conhecia alguém que tivesse os mesmos ideais republicanos. E Borges da Fonseca disse que ele fugisse daqueles que tinham cabeça branca, porque já estavam todos corrompidos pelo poder da monarquia. Que ele tinha 2 jovens no Rio de Janeiro que ele tinha por sincero, que era Ragel Pestana e Henrique Limpo de Abreu. O Dr. Miguel foi com seu irmão, procurou esses 2 jovens e disse para eles, logo no primeiro encontro, que o objetivo era fundar um clube republicano e junto com ele um jornal que se chamasse A República. E que esse jornal, ele circularia de norte ao sul do Brasil, difundindo os ideais republicanos abertamente. Ele então com seu irmão montaram um escritório no Rio de Janeiro. Estavam trabalhando quando um entregador, muito discretamente, entregou um bilhetinho, um convite, estava escrito Clube Republicano, Rua do Ouvidor, número 29. Regozijamos e damos parabéns à nossa pátria. Narramos alguns fatos do princípio, outros historiem até o fim. A história fará menção minuciosa de tudo. Não tive a fortuna de achar-me presente às ocorrências do dia 15, porque outros deveres imperiosos me retinham fora da cidade, privando-me de ter conhecimento dos fatos e de compartilhar a responsabilidade desse grande dia. Louvores, louvores ao ínclito Marechal Deodoro, membro ilustre de uma ilustre família, herói numa família de heróis, brasileiro patriota, que elevou o seu nome e a sua pátria acima de tudo quanto se tem visto no velho e no novo mundo. A alto e bom som, proclamemos o patriotismo do Exército e Armada brasileiros. Reconheçamos o civismo de nossos concidadãos e sejam dados toda a bênção, honra, glória e poder ao Senhor Deus dos Exércitos. Capital Federal, 10 de dezembro de 1889, Dr. Miguel Vieira Ferreira. Isso aqui é parte do documento que foi publicado juntamente com o manifesto. Com o Clube Republicano formado, Dr. Miguel contou com o apoio até mesmo das Forças Armadas para que o Brasil se tornasse república. Os amigos que foram ceifados pela morte antes de ver a República nascer, e também o Dr. Miguel presidiu o 5º Distrito Republicano. Depois do nascimento do clube, foram nascendo os distritos também, uma outra parte importante. O movimento depois tomou força no estado de São Paulo, arrefeceu um pouco mais na corte. São Paulo teve a Convenção Republicana de Itu, o movimento mais importante da propaganda republicana,
quando foi proclamada a República, publicou de novo o Manifesto Republicano, para que os jovens tivessem conhecimento e nós pudéssemos também tomar parte do manifesto, esse documento tão importante, publicado no jornal A República. Dr. Miguel Vieira Ferreira, a partir daí, deixou seu legado na história brasileira como republicano. Durante todo o processo, o interesse único do Dr. Miguel era o bem comum. Nunca ocupou um cargo político, nem almejou. Aí a frase dele, no livro que ele escreveu em 1891, na página 182. Quando se fundou o Clube Republicano, em 1870, com verdadeiro espanto ouvi de um correligionário: não acredito em república de que eu não seja o presidente. Estas palavras foram um gelo que me caiu no coração e traspassaram a alma, porque em verdade, já desde esse tempo, nunca havia perguntado a mim mesmo: o que serei eu se um dia proclamar a República no Brasil? Se me perguntassem, responderia de pronto e com toda a verdade: serei um mero cidadão, pronto a continuar com toda a dedicação e sacrifício a servir a minha pátria, onde a consciência me ditar que o meu esforço é necessário, eficaz e útil. Com esse sentimento na alma, respondi-lhe tristemente: se eu pensasse como vós, retirar-me-ia desse clube.